Nós estávamos estudando algumas transmissões de Michuk e esta foi acompanhada por Akyuk, que é outro membro da hierarquia. Foram coisas canalizadas por Madre Constância, aqui em Figueira. E essa transmissão nos fala das tentações e das ilusões que nos aprisionam normalmente e nos alertam para que a gente não fique tão iludido com os nossos processos e que a gente não se deixe tentar pela própria mente e por aquilo que está querendo nos desviar. Isso foi uma transmissão de Michuk do dia 15 de abril. E nessa transmissão, ela ressalta um dos aspectos da lei da economia, que é uma lei que nós consideramos uma lei muito material, tanto assim que a palavra economia se tornou completamente materialista. Mas a lei da economia é uma das leis universais e uma das leis que o espírito segue, a lei da economia. Mas ela está apresentando a lei da economia em um dos seus aspectos, o aspecto que ela chama de lei do fluxo universal. Porque faz parte da economia no cosmos haver um fluxo universal da energia. Economia é a energia fluir universalmente e não haver pobres e ricos e essas coisas todas que existem aqui na Terra numa lei da economia completamente desvirtuada. E também esta importante transmissão nos fala de como alcançar o ponto de encontro interno que leva ao nosso restauro. Porque Michuk diz que nós nos sentimos muito cansados e quando a gente está cansado é porque não soube se organizar e porque não fez as coisas que devia fazer. Porque quando se está realmente agindo corretamente, não há cansaço. Isto é uma coisa absurda para a pessoa normal aqui na superfície da Terra, mas ela nos explica como é que isso se dá e o que significa isso espiritualmente. Que ela continuará falando nessa transmissão sobre as tentações e sobre as ilusões que nos aprisionam nesses níveis em que vivemos. Porque aqui nas dimensões em que nós vivemos, as tentações e as ilusões fazem parte da energia dessas dimensões em que nós estamos. Porque enquanto nós estamos nessas dimensões, enquanto nós estamos neste plano onde vivemos, isto é, na terceira dimensão, nós não vemos o que realmente acontece. Na terceira dimensão, a gente não vê o real. Na terceira dimensão, a gente vê algo que já passou. Isso que nós estamos vivendo agora, se vocês entram numa dimensão superior, isto que parece que está acontecendo agora já passou. Não é interessante? Isto é ciência espiritual, que ela está nos ensinando à medida que a gente vai se abrindo, que a gente vai se interessando e que a gente queira não ser mais como é. Porque nós já temos visto que as leis espirituais não têm nada a ver com essas leis aqui da Terra, mesmo com as leis evolutivas da Terra, porque a evolução espiritual é outra coisa. Então nós teríamos que estar mais preparados e essa instrutora, que nos acompanha desde o início, mas que só agora ela está falando de uma maneira mais incisiva, porque nós estamos chegando no final de um ciclo e temos que saber algo que talvez nunca nos tenha sido dito com tanta clareza. Que nós vivemos uma ilusão, todos nós sabemos disso, porque isso é uma coisa que a gente aprende há várias encarnações. De forma que a gente vive numa ilusão, isso é patente. Agora, que a gente precise não se identificar com esta ilusão na qual nós vivemos,
para podermos ver as coisas dentro da realidade, isso é que Michuque está tentando nos ensinar. Então ela diz, sobre as tentações ou ilusões que os aprisionam nesses níveis dimensionais, sem que percebam, porque nós não percebemos que vivemos iludidos e não percebemos quando somos tentados. Que a gente não perceba que vive uma ilusão, isso é normal. Mas quando a gente já é ensinado, como o tibetano já nos ensinava isso, vocês lembram que nós estudamos um livro há vários anos atrás que se chamava Ilusão, um Problema Mundial. Quando nós estudamos os livros, nós estudamos a ilusão, um problema mundial. Isso é visto do ponto de vista do Tíbete. Mas agora a nossa hierarquia está nos trazendo isso com uma outra linguagem. Então, de início, vamos explicar a situação da grande maioria dos seres encarnados. Quer dizer, uma grande maioria vive na ilusão sem perceber, sem ter a menor percepção disso. E crê que o que nós vivemos aqui, crê que isto é a realidade. Isto é uma realidade que está atrasada. Porque como é um mundo material, quando as coisas se criam, as coisas ficam fixas. E às vezes por muito tempo. E no mundo real as coisas evoluem. Então, se nós vivemos alguns anos aqui, pensando que estamos vivendo o presente, do ponto de vista do mundo real, nós estamos vivendo o passado. O que existe é um presente. Então, enquanto a gente vê passado e pensa em futuro, nós estamos iludidos, porque isso não existe. Existe um eterno presente. Então, todas as vezes que você pensa no passado, enquanto isso o presente está acontecendo e você está no passado, compreende? Enquanto você pensa no futuro, o presente está acontecendo e você está fora dele. Porque você está numa coisa que você não sabe o que vai ser. Compreende onde Michuque quer chegar? Vê como ela é avançada, mas ela criou coragem para nos ensinar estas coisas, arriscando que a gente possa dizer, bom, nos ensine outras coisas, né? Nos ensine como viver aqui. Mas não se trata de aprender a viver aqui. Viver aqui nós já devemos saber. Se nós estamos dizendo como é que se vive aqui, estamos muito atrasados demais. Porque viver aqui em harmonia, em paz, em equilíbrio, já temos todas as regras para saber. O que precisa é a gente buscar viver no real. Não viver aqui, viver no real. Porque tudo isso que está acontecendo aqui, por exemplo, para quem vê dos planos sublimes, já passou. Enquanto nós estamos vivendo, eles veem que já passou. E se nós ficarmos presos nisso, ficamos estagnados. Porque o presente é vivo a cada momento. Bom, mas vamos nos deter ao texto dela. Tudo que podem ver ao seu redor é como um cenário estático. Porque no eterno presente as coisas evoluem continuamente. Esta sala durar anos, nós ficarmos 2 horas aqui ouvindo, isso para eles é nós estarmos estáticos, compreende? Porque é uma situação outra, é uma consciência diferente. E parece que nós já temos informação suficiente para virar uma chave e compreendermos que o que nós vivemos é uma coisa estática, parada. O fato de eu estar falando aqui há 10 minutos, isto é considerado estático por um ser que está lá na 5ª dimensão, compreende? Porque lá não existe isso de 10 minutos, de 2 anos, lá não existe. Lá existe um presente vivo acontecendo o tempo todo, mas nenhum deles, nenhuma consciência que está lá, está pensando no passado. E nenhuma consciência que está lá está cogitando do futuro.
Porque não somos nós que fazemos o futuro. O futuro é uma coisa que pertence ao cosmos, de forma que nós temos que estar no presente e procurando ser ágeis no presente, e não sermos inertes no presente, e não estarmos repetindo experiências no presente. Tudo o que podem ver ao seu redor é como um cenário estático de algo que já se manifestou e que prossegue seu movimento vital na próxima realidade. Quer dizer, se nós estamos aqui, temos que viver isto aqui o mais corretamente possível, mas ao mesmo tempo que vivemos, temos que nos desapegar do que estamos vivendo. Porque se nós não cuidamos de estarmos sempre nos desapegando, nós não caminhamos para a realidade. Porque a realidade não é fixa. A realidade é um movimento contínuo. Está claro isso? Bom, com isso podem entender que tudo o que observam, sentem e tocam nesta atual realidade dessas 3 dimensões, encontra-se uma defasagem considerável, pois nem o Sol está aonde vocês estão vendo. Quando nós vemos o Sol já não está mais ali. De tão estática e de tão lenta que é a consciência deste plano onde vivemos. Claro, a gente chega até a fotografar o Sol. A gente chega até a contemplar o Sol e parece que o Sol está ali, né? O Sol não para um instante. O Sol está numa velocidade que nós não podemos imaginar. E nós o vemos parado. Ela dá esse exemplo. Quando vocês olham o Sol e vê o Sol descendo, subindo, devagarinho, o Sol está numa velocidade que vocês não calculam. E nós não vemos isso. Nós vemos o Sol ali. Tiramos até fotos do Sol. E ele fica mais estagnado ainda, quando você fotografa aí que ele fica ali mumificado. Veja que serviço que vocês prestam ao Sol, quando fotografam. Então, veja, é preciso um pouco de humor, não, para acompanhar isto, porque realmente é com humor que tem que ver isto, para a gente poder se desligar dessas coisas e conseguir viver isso sem deixar de viver, sem renegar. Porque é uma condição de estagnação da consciência na qual nós vivemos normalmente. Veja que nós estamos recebendo um ensinamento que não é mais inicial. Nós estamos já recebendo um ensinamento preparatório para um outro nível, não? Depois de ter ensinado isso, depois de ter chamado a nossa atenção para isso, falta só a gente começar a viver, não é? E aí ela vai nos dando as chaves, como é que a gente vai viver isso. Mas enquanto a gente tiver apego àquilo que está vivendo, apego quer dizer enquanto a gente tiver uma opinião. Só ter uma opinião a respeito daquilo que a gente vive já é um apego. Porque enquanto você está formando aquela opinião, e depois enquanto você está tendo aquela opinião, para eles você está inerte. Você está vivendo a sua opinião. E que certamente é errada, certamente não é nada que valha a pena, porque se nós vivemos iludidos, se nós vivemos numa ilusão, se nós estamos dentro da ilusão mundial, então, ter opinião de quê? Você deve ter uma aspiração contínua, deve ter um ímpeto contínuo de se elevar, de ampliar a sua consciência e de não estar estagnado num plano de consciência onde o Sol parece que está parado e que ele está caminhando numa velocidade impossível de se imaginar. Porque tudo isso está caminhando pelo espaço numa velocidade que nós não podemos nem perceber. É tão rápido que nós não podemos perceber. E estamos estagnados em todas essas formas que duram anos. E o que estamos vivendo realmente no nosso interior, o que está acontecendo na nossa vida real, não está mais nem aqui. Já está num plano que nós precisaríamos aprender a perceber.
Então nós não estamos falando de uma coisa teórica, nós estamos falando de uma coisa que é um estado de consciência que nos cabe conhecer. Não é porque nós estamos em um corpo físico denso que não podemos perceber essas coisas. Do momento em que a gente já sabe que essas coisas existem, nós temos elementos no nosso ser para já ir nos aproximando disso. E há seres que não por muito tempo, mas há seres que por um momento chegam a viver isto. E aí, quando vivem aquele momento de um tempo, de uma consciência que não é este, quando vivem aquilo e logo voltam para cá e ficam nesta densidade, ficam nesta inércia, aí tem mais vontade de se libertar. Porque se trata de nós nos libertarmos daquilo que somos. E mesmo que a gente se considere uma boa pessoa, mesmo que a gente se considere uma pessoa inteligente, mesmo que a gente se considere uma pessoa no caminho, é preciso se libertar de tudo isso, porque tudo isso que nós pensamos que somos não é real. E vocês que já estudaram corpo de luz, que já estudaram corpo monádico, que já sabem que existe uma vida divina, podem imaginar que tudo que a gente vive aqui não é real. Só da gente saber da existência do nosso corpo de luz, que é um corpo que nós temos na 5ª dimensão, quando já está formado, só a gente saber que tem um corpo monádico, que a gente nem sabe o que é, e que existe esse corpo. Esse corpo está lá no alto. Nós teremos que ter um pouco de interesse por essas coisas. A menos que a gente queira continuar iludido e que a gente queira continuar nesse nível em que vivemos. E sendo um nível estático, sendo um nível material, um nível que para você chegar em Portugal você precisa tomar um avião, como você podia estar aqui, estar em Portugal ao mesmo tempo com a sua consciência. A sua consciência pode estar aqui em Portugal ao mesmo tempo. No entanto, nós somos tão materializados que para ir para Portugal precisa tomar um avião. Compreende? Então, ela está querendo nos levar para um outro ponto. E vamos ver se ela vai poder continuar. Bem, embora isso tenha sido sempre assim, ela diz, porque ela já foi encarnada. Ela foi Santa Teresa de Jesus, de forma que ela já foi encarnada e sabe o que é estar na encarnação. Ela sabe o que é isso, porque ela já esteve nesta situação. Então, embora isso sempre tenha sido assim, nestes momentos de fim de ciclo terrestre, a defasagem entre o que se vê e o que é será cada vez maior. Como nós estamos chegando no fim do ciclo, o plano está nos mostrando tudo, porque depois vai começar um outro ciclo. Enquanto esse ciclo está terminando, o plano está nos mandando conhecimento que nós nem sonhávamos de receber. Mas aqui, nesses momentos de fim de ciclo terrestre, a defasagem entre o que se vê e o que é está maior. E à medida que vamos chegando mais no fim do ciclo, essa defasagem vai ser maior ainda. Por isso, vocês não veem as bolas de fogo que cruzam os céus. Tem gente que de repente vê uma bola de fogo. Você já viu uma bola de fogo cruzar o céu? Isso hoje é comum. Há muitas bolas de fogo cruzando os céus. Porque essas bolas de fogo, que nós não sabemos o que são, essas bolas de fogo estão fazendo um trabalho na órbita da Terra. Mas nós não chegamos nem a vê-las. De tão rápido que elas passam tão rápido, mas o seu olhar é tão estagnado que você não vê uma coisa que passa muito rápida. Mas as bolas de fogo que cruzam os céus e nem os portais abertos para o ingresso da energia no planeta nós vemos. Vocês veem algum portal por onde entra a nova energia no planeta? A gente olha assim, não vê portal nenhum. Esses portais existem, não na terceira dimensão,
existem nas dimensões mais sutis. E por esses portais entram as energias e saem outras energias. E nós temos que acompanhar esse movimento, porque aí podemos ver, entrar em certas coisas e saibamos não ficar submetidos a elas. Esses portais estão aí. E por que não vemos? Ela pergunta. Por que será que nós não vemos tudo isso? É porque vossos corpos estão vibrando na mesma velocidade que esses cenários. Os nossos corpos, portanto, a nossa vista, os nossos sentidos, vibram na mesma vibração que essas paredes. Essas paredes são duras e estamos na mesma vibração. Então, se nós estamos na vibração dessas paredes, como podemos ver um círculo de fogo que está andando por aí, arrumando a atmosfera da... Como podemos ver isso? E como podemos ver outras coisas? Mas é preciso que a gente assuma o caminho do desapego, porque é só se desapegando que você vai conseguindo perceber outras coisas mais sutis. Porque o apego é uma coisa muito grosseira. O apego é uma coisa muito, muito primária. O apego em si é uma coisa muito primária. E essa coisa primária nos mantém nessa densidade. E quando se trata de expandir a consciência, nós ficamos realmente sem nem saber como começar. Mas parece que ir se desapegando, e cada um fará isso da forma que entende, se quiser fazer, né? Fará isso da forma que entende e fará isso no grau que quiser. Porque na hora que você tiver realmente um grau de intenção de se desapegar, você como ser humano não vai conseguir se desapegar muito, porque é muito encravado aqui. Mas se você tiver essa intenção real, de verdade, núcleos seus, como alma, mônada, vão ajudar você a fazer isso. E se a gente não oferecer resistência até um certo ponto, ele acaba levando a gente o mais para o alto que é possível. Mas para isso precisa eliminar os apegos daqui. E cada um sabe quais são os apegos principais que tem. Deve saber, não? Que faz exame de consciência e observa quais são os apegos que te estão segurando aqui nesta situação terrestre. Quais são os apegos? Vai cuidando de modificar isto. E fazer isto antes de adormecer é muito importante, porque aí você entra no sono com essa intenção. E lá no sono as coisas se passam com menos densidade do que se passa aqui no plano físico, compreende? A sua mente está dentro de um cérebro de carne. Então a sua mente está rodeada de carne, imagina. Agora, quando você adormece, tem uma parte dessa mente que chega a entrar em outros planos. Então, se você adormece com essa intenção de conhecer, de estudar, de encontrar outras coisas, de repente você sai do corpo com mente e tudo e vai fazer uma experiência. Experiência quer dizer, vai viver uma coisa que aqui não é possível, porque aqui é muita densidade. Dentro de um cérebro de carne, dentro de um corpo humano desses, cheio de pelos, de cabelo, de unha. Já pensou um corpo com unha, com cabelo? Já pensou o que é isso de densidade? Unha, cabelo. Já pensou? Quando dorme, é uma oportunidade de sair um pouco disso. Porque esse corpo fica te esperando voltar. O corpo adormece e o seu corpo astral, o seu corpo mental sai. E você vai experimentar outras coisas, mas não dentro deste corpo. E depois que você experimenta essas outras coisas, volta para este corpo. E aí já você está numa outra vibração. Sua consciência já está numa outra vibração. E aí ela começa a
passar outra vibração para o corpo. E o corpo vai se afinando. E nada impede que você, um dia, dentro desse mesmo corpo, experimente essas coisas. Porque tem gente que experimenta. Então, e por que vocês não veem essas coisas? Porque vossos corpos estão vibrando na mesma velocidade que esses cenários, que apesar de estarem presentes, já fazem parte do passado. Quando você entrou aqui, sentou, para o seu mundo inteiro, essa sala deixou de existir, o seu mundo já está em outra coisa, compreende? Isto não é estático assim. Isso é estático só neste mundo. Mas você não precisa, porque está neste mundo, ser tão estático. Isso que ela está tentando ensinar. Para poder estar atualizado, é preciso vibrar acima desta dimensão e ter a permissão de compartilhar das energias próprias do tempo real. Ela está nos preparando para entrarmos no tempo real. Tempo real é aquele tempo que não passa. No tempo real, eles vivem no tempo real. E nós, aliás, devemos viver no tempo real. Isso é a nossa evolução. Nossa evolução não é ficar nesse tempo do relógio o tempo todo. Nós temos que entrar no tempo real um dia. E nós temos que permitir que isso aconteça. Nós temos que permitir. Mas depois é preciso também ter permissão dos nossos níveis superiores de estar nesse tempo. O que dá permissão para nós experimentarmos esse tempo real, o que dá permissão é aquilo dentro de nós que sabe o que é bom para nós e o que não é. Então pode ser que para alguém não seja bom experimentar o tempo real. Por quê? Porque depois não vai se adaptar mais a este tempo ilusório daqui. Vai achar que isto aqui é uma coisa insuportável. Então, para experimentar o tempo real, que nós podemos experimentar, que nós temos toda a estrutura neste momento de fim de ciclo para pelo menos experimentar o tempo real, mas para isso a condição básica, inicial e fundamental é você estar trabalhando o desapego por tudo que acontece aqui. O que não quer dizer que você não trate das coisas daqui. Agora, quanto mais desapegado você for das coisas, melhor você vai tratar as coisas daqui. Mais adequadamente você vai tratar. Vocês não imaginam as perguntas que chegam, a necessidade que as pessoas têm de se libertar, mesmo aquelas pessoas envolvidas com coisas humanas. Vocês não imaginam a necessidade que elas têm de se libertar de tudo, mas se dão conta. E nós não nos damos conta. E nós ficamos aqui mesmo, aqui, e achando que isto é real. Bom, o que vocês chamam de passado não existe. Assim como o futuro também não existe. São células do mundo da ilusão. A ilusão tem muitas células também. Como o nosso corpo tem células, a ilusão também tem células. E o passado são as células da ilusão. E o futuro também são as células da ilusão. E nós que acreditamos em passado e futuro, estamos em plena ilusão, compreende? Agora, o presente, esse que não é estático, isto é outra coisa. Isto presente, a vida do presente, isto é uma coisa que um dia nós temos que experimentar, nem que seja por um instante. Porque aí ficamos batizados nesse assunto. Aí recebemos um batismo. Você experimentou o presente. Isso pode ser um batismo? A gente pode compreender batismo de muitas formas. Mas se de repente você sente o presente, você foi batizado nessa questão do tempo. Então, o primeiro passo para se viver a realidade de fato, para se estar além desse cenário de vibração lenta, é não trazer
essas células, é não pensar em passado e não pensar em futuro, mas nem com pensamento e também nem com sentimento. Vocês sabem que pensamento e sentimento se acoplam muito, né? Tem gente muito mental e que não percebe o sentimento do seu pensamento, mas são muito mentais. Precisam aprender a ser um pouco mais devotos para começar a sentir a parte sentimento do pensamento. E se o pensamento não tem muito bom sentimento, ele logo recusa o pensamento. Já vai se liberar do próprio pensamento. Então aqui, é não trazer essas células nem em pensamento e nem em sentimento para esse momento que se chama presente. Vocês podem imaginar, não, se a gente se põe a fazer esse exercício de toda vez que vem uma coisa do passado você tira, toda vez que pensa em futuro tira, porque à custa de jogar fora o que vem do passado e o que é do futuro, a força de jogar isto fora, de fazer esta limpeza, você começa a sentir alguma coisa que é o presente. E se você começa a sentir isto, você muda completamente. Vai se desapegando gradualmente de tudo. E vai encontrar coisas às quais você está apegado e que não sabia. Tem gente, por exemplo, que fica apegado a nunca errar. Isto é um apego. Outros ficam apegados à ideia que tem sobre si. Tem gente que acha que é uma grande coisa, fica apegado a isso. Fica apegado a isso. E aí está cristalizado, virou um tijolo. Toda a ideia que ele fez dele mesmo, isso é um tijolo, virou um tijolo dentro da consciência dele. Para que ele logo possa servir de ponte ou portal para a realidade além desta dimensão. Quer dizer, você precisa fazer esse trabalho e precisa conseguir ir se libertando disto que para nós é a vida. Você precisa ir se libertando disso através de ir se desapegando de tudo que você percebe que está te segurando. E uma das coisas que mais nos segura é a ideia que nós temos sobre nós. Um tem ideia de que é inteligente, outro tem ideia de que é o contrário, outro tem ideia de que é feliz, outro cria uma ideia que ele é um buscador espiritual. Olha que ideia que cria de si mesmo, que é um buscador espiritual. Outro cria a ideia que está no caminho. Nossa, como que ele sabe que está no caminho? Com todos os erros dele, com todo o jeito dele ser, como é que pode dizer que está no caminho superior, não é? E a gente então cria a ideia de que está no caminho. Depende do que você entende sobre caminho. Então, com essa clareza ou início de compreensão, trataremos das ilusões ou tentações que procuram afastá-los do caminho proposto por vossos seres internos. Porque se ela está falando conosco assim, é porque os nossos seres internos estão pedindo, compreende? Porque ela não tem nenhuma necessidade de falar de nada conosco. São os nossos seres internos que ela está percebendo, que ela está sentindo, porque ela é um ser evoluído, sente os nossos seres internos. Não estamos olhando que cor são os nossos olhos, os nossos cabelos ou como estamos vestidos. Essas coisas que a gente vê aqui. Ela está vendo os nossos seres internos. E está sentindo que os nossos seres internos precisam conhecer essas coisas para poderem passar para a vida. Nossos seres internos. Então ela começa a falar de coisas bem primárias que são próprias do nosso ser externo, da nossa personalidade ou dos nossos corpos. Uma coisa que acontece muito conosco e que ela vê assim em nós. Sinto-me mais cansado nestes tempos e por isso vou me doar menos de mim mesmo, porque eu estou cansado. Me sinto cansado, então não vou me doar mais do que eu dou. Ela diz, este é um engano e sua afirmação de que está cansado pontualiza o erro
em escala geométrica, isto é, esse erro que você comete de dizer que está cansado, de se sentir cansado, esse erro vai se reproduzindo e vai afetando outras coisas no seu ser, porque você se considerou cansado. Qualquer afirmação nestes tempos tem mais poder, seja construtiva ou destrutiva. Qualquer coisa que você afirme de si, por exemplo, estou cansado e tenho que me doar menos porque me cansa. Você põe um carimbo em você com isto. Aquilo que você faz nesse sentido, tanto pode ser positivo como destrutivo, não é? Por isso, cuidem das palavras e dos pensamentos. Cuidem das palavras, porque cada palavra que nós pronunciamos sai, se materializa por aí, sabe? E essa palavra começa a trabalhar, essa palavra começa a agir, porque ela tomou forma. E essa palavra pode ser captada por uma mente que não tem nada com isso, e capta essas palavras que a gente deixou voando por aí. Aquele que não se doa, ou não se doa corretamente, irá se sentir cada vez mais cansado, e não o contrário. Quer dizer, nós ficamos cansados não é quando nos doamos. Nós ficamos cansados é quando não nos doamos. Nós ficamos cansados é quando em algum plano estamos nos poupando. É aí que ficamos cansados. Nós ficamos cansados porque não nos doamos corretamente. Então isso de dizer que nós temos limites para nos doar, temos limites para... Isso tudo é verdade para gente ignorante. Isso é verdade para gente ignorante. Porque aquilo que nos cabe fazer, dá tempo, nós é que não sabemos nos organizar, nós é que não sabemos organizar o nosso tempo, então diz que não dá tempo, ou diz que estou cansado. Bom, se você chega a dizer que não dá tempo, você está preparado para dizer estou cansado. E aí é que você fica nessa coisa que está aí. Bom, aquele que não se doa, ou não se doa corretamente, irá sentir cada vez mais cansado, e não o contrário. O cansaço será a consequência do mau uso da própria energia. Agora, se você está usando mal a sua energia, se você está pondo a sua energia em coisas nas quais não deveria pôr, aí sim você vai ficar cansado. Mas não é porque você está usando a energia, é porque você está usando mal a energia. Se nós percebermos o número de palavras que falamos para nos comunicar com o outro, vemos logo que poderíamos nos comunicar da mesma forma usando 10% daquelas palavras. No entanto, fala. Isso tudo é energia usada não corretamente. Bom, nós falamos no início que isso é um curso para aqueles que querem dar um passo e querem sair da situação atual. Agora, quem não quer sair ou tem preguiça de sair, então isso é outra coisa. Esse vai se sentir cada vez mais cansado. Isso é o que ela está dizendo. Faz 30 e tantos anos que ela nos acompanha e agora que ela está falando dessa forma. Porque agora que acho que com as aparições nós chegamos no ponto de ouvir estas coisas. O cansaço será a consequência do mau uso da própria energia. E esses tempos são diferentes. E também aquele que se doa não se sentirá pleno de energia como em outros tempos, pois agora não é mais permitido estancar, poupar e nem usufruir da energia recebida. Nos tempos atuais de transição, nós não podemos mais nos poupar e nem usufruir da energia recebida. Toda essa energia que estamos recebendo das aparições, nos tempos atuais, isto é fora da lei guardar esta energia para si. Isso a hierarquia faz continuamente. A hierarquia, tudo que recebe do cosmos, não guarda para si, passa para quem ela tem que passar. E nós, a partir desta etapa, no final dos tempos, com tudo que já sabemos e aprendemos, não é permitido estancar
não é permitido mais parar, nem é permitido se poupar e nem é permitido usufruir da energia recebida. A energia recebida deve fluir. Isto é regra para nós agora, se quisermos estar no tempo real. Eu vou ler esta frase de novo porque é muito básica nessa transmissão. O cansaço será a consequência do mau uso da própria energia. E esses tempos são diferentes e também aquele que se doa não se sentirá pleno de energia como em outros tempos, pois agora não é mais permitido estancar, poupar ou usufruir da energia recebida. Ela deve fluir. Então, mesmo aquele que está servindo de canal para o fluxo da energia em doação de si, seja no serviço externo como no interno, se em algum momento parar para descansar, se sentirá cansado. As coisas viraram. Vocês têm ouvido nas aparições que as coisas mudaram? Mudaram nestas coisas elementares, isto é, se em algum momento parar para descansar, se sentirá cansado. Porque se você está usando bem a energia, não tem o que descansar. É a própria energia que você está usando que vai te alimentar. São leis que nós não conhecemos. É tudo o contrário do que nós aprendemos na escola. É tudo o contrário. Agora, isto não é um paradoxo. Faz parte da lei deste ciclo, onde é tudo rápido. E não é preciso esperar que o futuro traga as consequências dos atos realizados. A gente dizia, não, que o que a gente faz, a gente paga, né? O que a gente faz, depois vem o nosso encontro. Isso hoje acontece instantaneamente. Como estamos no fim de um ciclo, o que tem que retornar para nós, retorna na hora. Retorna na hora, se você estiver aberto. Não tem mais o karma retorna na outra encarnação. O ritmo mudou, o ritmo mudou. E nós temos que, na nossa consciência, procurar acompanhar essa mudança de ritmo. Porque daqui por diante, dentro da lei, não é mais como foi. Como foi, não serve mais. Já serviu. Já serviu. Tudo isso que a gente aprende na escola, isso tudo já serviu. Hoje não serve mais. Hoje, quando você procura descanso, é que você vai ficar mais cansado. Isso são palavras que estão aqui. Portanto, nesses tempos, se não querem se sentir cansados e sem energia, trabalhem. Sinal que trabalhamos muito pouco, né? Porque vai dizer trabalhem, com ponto de exclamação, é sinal que o que fazemos é quase nada. Já sabíamos que não é nem 30% do que deveríamos fazer. Mas agora está dizendo, trabalhem, utilizem a energia corretamente e estarão dentro da lei do fluxo universal, que é uma manifestação da lei da economia nesse universo local. Nos outros universos não sabemos como é. Mas nesse universo existe uma lei da economia. E na lei da economia tem esse fluxo universal. É uma lei isto. E na lei do fluxo universal, você não pode reter nada para si, nem um momento. Isso chama-se fluxo universal, que é uma lei que nós não conhecemos. Não temos isso na nossa consciência. Então, se você recebe uma energia dessas de Maria, de Cristo, de São José, essas energias que estão nos apoiando, que estão descendo sobre nós, isto desce, você reconhece e imediatamente deixa isso fluir. Não guarde para você, porque não é essa lei mais. Isso não é mais a lei para você entrar no tempo real. No tempo real, as leis são outras. No tempo real não há relógio, no tempo real não há calendário e todo mundo sabe onde está. Veja que é muito diferente, não?
Agora, queremos entrar nisso ou não? E se queremos entrar nisso, temos que nos desapegar de tudo, principalmente das nossas convicções. O segundo ponto. Não posso levantar cedo, pois vou dormir tarde devido aos trabalhos, às vigílias, aos ritmos litúrgicos noturnos. E se me levantar cedo, estarei indisposto para trabalhar. Nos conhecem? Nos conhecem. Se você orou 8 horas, você deve estar muito mais disposto a trabalhar em seguida, compreende? Isto é o tempo real. Não é o tempo onde vivemos, porque no tempo real não existe 8 horas. E se você sabe quantas horas você faz de liturgia por dia, você está grudado no relógio. E de repente as 8 horas que você ora não vale nada. Bastava 5 minutos e você fazia o que o outro precisa 8 horas. Olha, são coisas que nós precisamos realmente saber. Não podemos continuar iludidos. Temos que saber. Agora, aqui a propósito de não poder levantar cedo, porque orou até 2, 3 horas da manhã, então não pode levantar cedo. Essa ilusão que acompanha a primeira também deve ser quebrada nesses tempos, pois já não se vive essa lei. Nós não vivemos mais a lei do cansaço. Na hora que sentimos cansaço, é porque fizemos algo errado, senão não estava cansado. Nós precisamos aprender a nos alimentar do Espírito. Vocês já ouviram falar que São José para dormir? Vocês já ouviram falar que Cristo para dormir? Que Maria dorme? Vocês já ouviram falar isso? Às vezes eles marcam um encontro conosco à meia-noite e nós falamos... Já não se vive essa lei. Tirem a consciência do passado para poder viver em outras dimensões. O que era uma verdade em outros tempos, agora é uma ilusão. Pois podem acessar com mais rapidez o sono profundo ou o contato com o infinito da criação. Porque o que nós temos que fazer não é querer dormir tantas horas. Porque nós podemos dormir meia hora. Agora, meia hora estou carregando um pouco, que é para não haver dúvida. Eu posso achar que tenho que dormir 6 horas. O outro, coitado, acha que tem que dormir 8. Mas tem gente que acha que consegue dormir só 6. Você acha que só pode dormir 6? Experimente dormir 3, mas chegando no sono profundo. Porque você pode dormir 8, 10, 12 horas, como tem gente que dorme até 12 horas, mas não vai no sono profundo, fica no plano astral, fica no plano mental, não vai para o sono profundo. Porque basta um contato com o sono profundo, lá no profundo do ser você está restaurado. Você dormiu 3, 4 horas. Se tocou o sono profundo, aquilo vale mais do que 10 horas do outro que dorme aí sempre. Não é questão de tempo de sono, é questão de qualidade do sono. E se você levanta cedo, ótimo. E se você deita tarde, ótimo. Então você tem poucas horas para dormir, você vai conseguir entrar no sono profundo logo. Porque você tocou o profundo do seu ser, volta, já está restaurado. Isso é ciência espiritual, não é ciência desta terra. Mas como nós estamos querendo viver nos outros planos, para ter consciência nos outros planos, precisa estar nesse ritmo. E mesmo que não consiga, porque é um corpo que pela hereditariedade é pesado demais, mesmo que não consiga, a intenção vale. A intenção é que conta, mas a intenção verdadeira e real, isso é o que conta. Enquanto dormem, podem se restaurar de forma simples, sem precisar de longo tempo de descanso material. É só dormir direito e ir para o sono profundo, não é questão de tempo material. Porque você tocou o profundo do teu ser, pode já voltar a acordar e sair. Claro que o corpo físico precisa de repouso, isso é outra coisa.
Então não é você que está cansado. O que precisa de repouso é o teu corpo. Teu corpo físico precisa de repouso, não há dúvida. E você tem que ser inteligente para saber como dar o repouso que o seu corpo precisa. E não diga que não tem tempo, porque isso é desorganização da tua consciência. Porque o tempo dá para tudo. Tem uma ciência oriental que diz: somos nós que fazemos o tempo. Vocês concordam com isso? Somos nós que fazemos o tempo. Esse ponto deve ser alcançado, senão estarão realmente cansados, dormindo pouco ou dormindo muito. Se a gente não alcançar esse ponto de consciência, se a gente não compreender isso, então vai ficar mesmo cansado, ou vai ficar dormindo muito. Se dormem muito, podem ter a ilusão de que estão se sentindo melhores. Mas não se enganem, também isso é uma ilusão. Se você dorme demais, você tem a ilusão que está melhor. Isto é uma ilusão, porque quanto mais você dorme, pior você está. Porque tem aí um tempo, que não é um tempo como dizem os cientistas, é um tempo para você chegar no seu profundo e voltar. Se você chega no seu profundo logo, você pode hoje dormir 3, 4 horas. Agora, se você não chega no seu profundo, você fica ali na metade, fica no plano astral, fica sonhando com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, fica no plano astral. Tem gente que sonha com automóvel, que automóvel ele vai comprar. Isso não sai do plano astral. Então tem que dormir mesmo 8 ou 10 horas e levantar cansado. Porque cansam essas coisas do plano astral, sabe? Cansa. Isto cansa. Para que o descanso e o restauro aconteçam, é preciso que aquele ponto seja tocado. Mesmo porque a vida está exigindo muito mais de nós. Os nossos pulmões estão tendo que receber um ar completamente contaminado e insalubre. Então essa vida está exigindo mais de nós. O nosso pulmão tem que fazer de conta que esse ar é respirável. O nosso corpo tem que fazer de conta que a água que nós bebemos é pura. Tem que fazer de conta, porque está bebendo cloro, está bebendo coisa química, não está bebendo água. Está bebendo água morta, cheia de química. Essas que passam pelos canos. Vocês já viram aqueles prédios de apartamento que tem um cano que vai assim por todos os anos? Imagina a água que correu aquele prédio de alto a baixo para entrar numa torneira, como ela está? Está morta, está esgotada. Essa água não tem mais vida. E nós achamos que isso é vida. Percebe como estamos iludidos? Tem gente que trabalha a vida inteira para comprar um apartamento daquele, onde ele vai dar água morta. Além de outras coisas, né? Além da promiscuidade que existe ali. Bom, vocês já entenderam, eu não preciso estar exemplificando essas coisas, porque ela não exemplificou. Para que haja o descanso e o restauro, é preciso que aquele ponto seja tocado. E como alcançá-lo? Como alcançá-lo? Preparem vossa ida até lá. Como alcançar esse ponto no sono? Você precisa se preparar para isso. E já sabemos que não deve levar as preocupações do dia para dentro do sono. Você vai poluir todo o teu sono. Porque as nossas preocupações são ridículas. E levar essas preocupações para dentro do sono, você vai poluir o seu sono. Não vai dormir direito. Preparem vossa ida até lá. Não durmam como se precisassem de descanso. Não durmam como se precisassem de descanso. Durmam como quem precisa do encontro com a alma. É por isso que nós vamos dormir, que a gente tem essa ideia de dormir. Sim, porque eu não posso ficar falando aqui às 24 horas do dia. Em um certo momento, o meu corpo tem que dormir. Mas eu, quando vou dormir, não vou dormir porque preciso de descanso, compreende? Eu vou dormir
Porque preciso encontrar com a minha alma. Pensa que mudança de atitude, que mudança de costume. Quem de nós vai dormir para encontrar a sua alma? Ou vai dormir porque está cansado, ou vai dormir que graças a Deus chegou a hora de dormir. A gente vai dormir para encontrar a alma durante o sono. Porque é mais fácil encontrar a alma com o corpo e o cérebro, principalmente dormindo, do que encontrar a alma, sentir a presença da alma quando se está desperto e envolvido com tudo o que acontece. Então, como a gente se prepara para chegar no sono profundo? Não durmam como se precisassem de descanso. Durmam como quem precisa do encontro com a alma. Isto muda radicalmente a qualidade do sono. Durmam como quem tem sede de eternidade. Sim, porque vocês devem ter tido algum sonho em que no sonho você percebe que não está no tempo calendário. Vocês não sonharam já? Vocês já perguntaram que dia é hoje no sonho? Não, você está sonhando uma coisa, mas está fora dessas coisas todas. Então, durmam como quem tem sede de eternidade e se dispõe a servir no caminho de retorno à casa do Pai. Porque o que a gente pode experimentar no sono, se a gente conseguir dormir desapegado dos problemas, de tudo, o que a gente vai experimentar ali é um treinamento para o caminho do retorno. A nossa vida dentro do sono, desde que seja uma vida correta, de quem está realmente entregue para dormir, aquilo é o começo da experiência da eternidade. Porque no sono profundo, você não tem a menor ideia do tempo que passa. As pessoas perguntam, como é que eu posso ter experiência da eternidade? Durma direito. Que lá, no sono profundo, você está tendo essa experiência. E se você tiver essa experiência muitas vezes, isto é, se você for dormir corretamente muitas vezes, você acaba não perguntando mais o que é eternidade. Porque na realidade você já experimentou enquanto estava no sono profundo. No sono profundo o tempo não passa. E nós podemos fazer essa experiência todas as noites. O nosso primeiro livro chamou Nossa Vida nos Sonhos. Primeiro livro que a gente escreveu. Durmam conscientes para que seja rápido o mergulho e que toquem o cristal com precisão. Cristal é aquilo que tem lá dentro de nós. Não existe o cristal da Terra, existe um cristal também dentro de nós, um cristal simbólico. Como um pouco de treino, verão não somente que é possível, mas que é simples. E que precisarão de cada vez menos horas de sono para alcançar o restauro. Como um pouco de treino, verão não somente que é possível, mas que é simples e que precisarão de cada vez menos horas de sono para alcançar o restauro. Precisava que a nossa consciência percebesse isso e percebesse o valor disso. Aí, se a consciência perceber o valor disso, a consciência cuida de convencer os corpos, porque os corpos não querem saber dessas coisas. Os corpos, cada um quer fazer o que ele quer. O corpo físico, o corpo astral e o corpo mental querem fazer o que eles querem. E mente, astral e físico é uma conjuntura que leva você a ser o que não é. Ainda assim, não pensem em despertar descansados, hein? Como vimos anteriormente, para se sentir vitalizado, será preciso trabalhar em união com a legião de seres presentes no planeta, em prol da redenção do mundo. Aqui ela está dizendo que se você faz tudo isso em seu benefício, não pretenda acordar descansado.
Porque só o fato de você fazer isso por si já é um cansaço. A alma fica exausta de ver você fazendo tudo em seu benefício. Tem que fazer tudo isso para trabalhar em união com a legião de seres presentes no planeta. Quando você se propõe a fazer isso, imediatamente essa legião de seres hierárquicos que existe no planeta, seres, devas, anjos, isso tudo se mobiliza quando você faz isso não por egoísmo. Quando vê que você está fazendo isso para o bem deste mundo. Por que para o bem deste mundo? Porque fazendo isso você vai melhorar. E se você melhora, vai ser para o bem deste mundo, né? Sempre pensar no bem do mundo, sempre pensar no bem da humanidade, sempre pensar no bem dos outros, não no seu próprio em princípio. Fazer tudo isso pensando em si, elimina 90% do resultado. Porque isso dá resultado na medida que você não faz por você, na medida que você se desapega ao ponto de se desapegar de si. Veja onde ela quer chegar. Leva-se anos para ensinar essa coisa. Aqui em 3 páginas ela ensinou tudo, ela disse tudo em 3 páginas. Então você tem que chegar até um tal desapego que você faça isso tudo pelo mundo, não para você. Você quer ser melhor? Você quer evoluir? Não é para você. Você quer evoluir pelo bem do mundo, pelo bem da humanidade na qual você está inserido. Você quer evoluir pelo plano evolutivo, não por você, essa coisa mesquinha, prisioneira aí no corpo. Terceiro ponto. Se não consigo me concentrar agora, deixo para orar depois. Sim, chegou na hora da oração e eu não consigo, eu vou orar depois. Vou fazer uma liturgia depois. Vou fazer um exame de consciência antes de dormir, estou cansado, faço isso amanhã. Veja, se não encontro a situação ideal para uma sintonia individual ou grupal, prefiro deixar para depois. Irmãos, o momento é agora, não existe outro. Escute, no real não existe o depois. Você marcou para fazer esse exercício agora? Você tem a liturgia agora? Não é depois, é agora. Não é depois. O depois não existe nessa questão. Agora que tem que ser. Veja que nós temos que ser completamente reeducados. Reeducados. Irmãos, o momento é agora e não existe outro. Se nós temos que estar dentro desta sala dizendo estas coisas agora, se eu deixo para amanhã, e se vocês dizem volto aqui a semana que vem, não vai existir esse momento mais, acabou. Esse momento era agora, não tem depois. Compreendem isso? Não tem depois. As coisas têm um momento. Deixar para depois já não é a mesma coisa. É uma farsa do que era, não é a mesma coisa. Porque as coisas devem acontecer no momento que tem que acontecer. E se eu deixo para depois, porque eu não estou conseguindo me concentrar, coitado. Eu estou tão cansado que não consigo me concentrar. Então eu deixo para depois. Pois é, o que tinha que acontecer é que você ficasse ali para se concentrar como você está. E mesmo que não se concentrasse, mas como você ficou para isso, isso é o que vale. Mesmo que você não consiga nada, valeu. Valeu porque você ficou e fez. Entende o que é os outros planos? Como é diferente do nosso conceito? Irmãos, o momento é agora e não existe outro. Sempre serão tentados a deixar para depois a única coisa necessária. Aquilo que é o mais importante. Se não sentem nada durante um trabalho como esse, não há problema. Porque nós queremos sentir resultado, não? Se nós nos dispomos a fazer o trabalho
e não conseguimos, no nosso conceito, não sentimos resultado, ela diz que não há problema. Que o trabalho não tenha sido, não há problema. O problema é você não se dispor a fazer o que tem que fazer neste momento. Deixou para depois. Pode fazer o melhor possível que não adianta mais nada, porque o momento era outro. E aqui na Terra, nesse mundo da ilusão, você faz as coisas fora de lugar, fora de tempo depois, e dá tudo certo. Mas isso é uma ilusão que dá certo. O que não é certo é você não ter feito naquele momento. Isso é que é certo. Agora, fez depois, pode dar certo, porque aqui tudo é falso e errado, pode dar até certo. Mas ela está alertando que não se trata disso. Se quer entrar no tempo real. Agora, tem gente que não tem interesse para entrar no tempo real. Porque tem gente que gosta de pensar no passado e tem gente que acha que é gostoso ficar no presente porque está pensando só em si. Não está pensando no planeta, não está pensando na humanidade, não está pensando o quanto a humanidade está atrasada. Pensem na construção de uma casa. Ela dá exemplo da construção de uma casa. Se você está construindo uma casa, está fazendo alicerce, colocando os primeiros tijolos, naquele momento você não vai pensar no quadro que você vai pôr na parede naquela casa. Esse é o exemplo que ela dá. Você ainda está fazendo o alicerce, construindo as paredes, e está pensando no quadro que você vai pôr na parede. Não é assim que nós somos? Pronto. Isso tudo está errado. E essa casa não vai ser a mesma. Porque a hora de fazer o alicerce, a hora de fazer a parede, não é hora de pensar no quadro que você vai pôr na parede. Ela está dando um exemplo que serve para a nossa vida, para muitas outras situações. Como nós temos que viver este momento. Eu não estou querendo viver este momento para amanhã chegar na minha casa e encontrar a paz em família. Isso tudo está errado. Isso tudo não deve acontecer. Eu estou vivendo este momento para viver este momento, para mais nada. É como aquele que está construindo o alicerce e já está pensando no quadro que tem que ter na parede. Bom, portanto, vejam vossas orações e sintonias como simples tijolos, e não pensem em quadros e tapetes. As suas orações são os alicerces. Enquanto você ora, enquanto você está em oração, enquanto você está no trabalho interior, você não está pensando em quadro nem em tapete para pôr naquela construção. Você está orando, nada mais, orando. E é aqui que a oração vale. Você está orando. Não está orando para ficar equilibrado. Não está orando para ser consolado. Você está orando porque está orando. E tem que chegar nisso. Sejam simples e humildes também ao realizar vossos trabalhos internos. Ser humilde no realizar os trabalhos internos. Sempre que você acha que está num trabalho interno e que está bem, você não é humilde. Você está num trabalho interno, está num trabalho interno, mais nada. Não tem que achar se está bem ou não. Qualquer juízo que você faça por um trabalho espiritual interno, isso é falta de humildade. Porque você não sabe o que se passa dentro de você. Então você tem que fazer o trabalho e ponto. Não tem que achar nada. Tudo que você achar é a ilusão na qual você vive quando está aqui. As verdadeiras expansões de consciência ocorrem quando menos se espera, E muitas vezes estando em situações externas que não seriam consideradas as ideais. Você pode ter uma expansão de consciência no momento em que você achou que estava tudo ruim. Porque nós não sabemos nada dessas coisas. E quando você acha que teve uma expansão de consciência, que fez tudo bem, aí que você está iludido completamente. Você não tem que achar nada quando se trata de trabalho espiritual. Você faz e pronto.
E também não tem ninguém para julgar o seu trabalho espiritual. Porque não sei se o outro está nesse ponto. Precisa que o outro seja uma hierarquia para estar nesse ponto. Portanto, é a intenção transparente e a atitude condizente que criarão, tijolo por tijolo, o campo propício para a transcendência e para a libertação da matéria. Ela está falando de nós nos libertarmos da matéria. Não está falando de arrumarmos a nossa vida bonitinha. Está falando de nós nos liberarmos da matéria, que é essa que é a nossa necessidade neste momento. Porque vai mudar o ciclo e o tratamento da matéria, a evolução da matéria, não vai ser como é hoje. Talvez a matéria não vá ser tão lenta como é hoje. Bom, último ponto. Se tivesse mais informação, a minha participação poderia ser mais ativa. Porque tem gente que diz, se eu soubesse mais coisas, se nos desse mais instruções, eu poderia ser mais ativo. Isso não é verdade, isso é uma ilusão. Se tivesse mais informações, minha participação poderia ser mais ativa. Não é? Maria me falando essas coisas, será que Maria não podia me falar coisas mais importantes? Jesus vem para falar essas coisas, será que ele não pode falar uma coisa como eu gostaria de ouvir? Esse é Jesus mesmo falando, dizendo essas coisas? Se você tivesse mais informação, você se perderia, não ficaria mais ativo. Eles dizem tudo o que podem dizer. E se são tão econômicos, é porque nós não podemos receber mais. Ficaríamos comprometidos por saber mais e não vivermos, compreende? Eles dizem aquilo que nós temos possibilidade de viver. Não diz uma palavra a mais. Porque se nós não tivermos possibilidade de viver o ensinamento, eles ficam com o ensinamento até onde a gente pode conseguir viver. Isto é o que a gente não consegue compreender. A Mãe Universal vem dizer essas coisas. Se ela dissesse outras, você se desintegraria, porque você não está preparado para escutar. Eles estão fazendo o máximo e nos avisando que trabalhe isso para poderem fazer mais. Porque nenhum deles jamais disse que já disse tudo. Vocês ouviram algum deles dizer que já disse tudo? Eles estão esperando que a gente viva, que a gente aplique para dizer mais. Esse é um engano que surge da soberba disfarçada. Você dizer que precisa saber mais para fazer mais, que eles estão fazendo pouco, isso é soberba disfarçada. E geralmente em servidores que estão de alguma forma entregues à tarefa do plano. Isso é conosco, em que estamos entregues à tarefa do plano. Está acontecendo tudo isso conosco. Imagine o que está acontecendo com esta gente por aí, que nem sabe da existência do plano. Imagine o que é este mundo. A informação sempre chega para cada um no correto momento e na correta medida. Porque por mais que os seres encarnados que difundem o ensinamento possam falhar, porque são seres humanos, o universo não falha. Então, se vocês têm um instrutor que falhe, que cometa erros, vocês têm um instrutor que não corresponde àquilo que você pensou, ele não pode corresponder mesmo, ele não é Deus. Como é que um instrutor pode corresponder ao que você imaginou? Não pode, ele não é Deus. Então, ele pode falhar, ele pode não dar a coisa na dose exata, mas ela diz, mas o universo não falha. O instrutor pode falhar, mas o universo não falha. E se você está recebendo a instrução e se transformando, o universo vai fazer o resto. O universo vai fazer em você aquilo que o instrutor não pode fazer. Porque qualquer instrutor, por mais hábil que seja, nunca pode ser 100%. Porque é o universo que tem que completar aquilo que ele não pode dar.
o universo não falha e dentro da justiça que governa os mundos, cada um sempre recebe aquilo que necessita ou que merece. Em cada momento, enquanto a gente não se convencer de que a gente recebe o que precisa e o que merece, nós não estamos sendo bons alunos de ninguém. Nem de Maria, nem de Jesus, nem de ninguém. Nós não estamos sendo bons alunos. Se nós pretendemos mais, e se nós achamos que é pouco, e se nós achamos que isso e que aquilo, nós não somos bons alunos. Porque o que a gente recebe é aquilo que precisa. Receber um pouco mais tem intoxicação. Receber um pouco menos tem tuberculose óssea. Então tem que achar que aquilo que recebe é a justa medida. E o universo não falha, o universo faz o resto. Ou a gente acredita que o universo faz o resto, ou então não sei o que está fazendo neste caminho. Porque neste caminho a gente não está esperando nada desta terra. Neste caminho nós estamos nos preparando para um mundo além deste. Nós estamos nos preparando para uma evolução além desta evolução material. Por isso não se sintam excluídos. Muitas vezes estão sendo resguardados de si mesmos. Às vezes a hierarquia está nos poupando de nós ficarmos prisioneiros de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa pretensão, da nossa ideia sobre nós mesmos. Vocês já viram uma hierarquia dessas que estão nos instruindo falarem de nós? Vocês já viram? Eles disseram você é isso, você é aquilo? Nunca. Eles dizem o que tem que dizer, que é aquilo que nós temos que receber, e cada um receba na proporção que puder, na proporção que quiser, e na medida que estiver em paz e grato por estar recebendo. Quando está entrando em conflito com o que está recebendo, acabou. Não se sintam excluídos quando não estamos recebendo aquilo que gostaríamos, pois muitas vezes estão sendo resguardados de si mesmos. Se trabalharem para que a humildade ganhe espaço, varrendo essas energias do vosso sistema, já não precisarão ser protegidos e a informação chegará. Precisa que a gente resolva esses problemas para que a informação possa chegar mais do que chega. Porque se não chega mais informação, é porque a fonte está nos protegendo de nós mesmos. Porque saber demais nos compromete se nós não temos ainda a capacidade para receber. E saber demais e não cumprir o que se sabe, isso nos compromete karmicamente. Então é por isso que a hierarquia é muito econômica. Econômica não no sentido de reter, econômica no sentido cósmico, de deixar a coisa fluir como deve ser. E aí já não vão querer e nem esperar por ela. Uma pessoa humilde não pensa em receber, mas agradece o que já tem. Escutem, hein? Uma pessoa humilde não pensa em receber, mas agradece o que já tem. E se ela não pensar em receber e agradecer o que já tem, assim ela receberá muito. Veja, é uma psicologia completamente diferente disto que a gente vive aqui e que a gente vive aqui pensando que está vivendo correto. Ela diz, prosseguiremos com este tema numa outra oportunidade. Está esperando que a gente assimile isso? Prosseguiremos com esse tema em breve oportunidade. Nos encontraremos para seguir com a informação. A necessidade nossa de diminuir esse grau de ilusão no qual vivemos é muito grande, muito grande.
Então, mesmo que vocês tenham que fazer um esforço para ouvir certas coisas, e se por acaso houver um conflito dentro, não se preocupe com isso. O importante é que estejam fazendo. Ela disse, não é que saia perfeito, não, não. O importante é que faça. Faça, continue a fazer, que o universo faz o resto. Tá bem? Bom, obrigado, hein?